Olá! Hoje nós vamos falar aí da diferença do vinho de mesa e os vinhos finos, né? A origem, o porquê da termologia, onde ela cabe. Meu nome é Renato Cassimiro, sou sommelier responsável pela Rede Machado e hoje nós vamos falar de um assunto tanto quanto polêmico, né? Porque existe aí um certo confronto, né, entre os consumidores de vinho de mesa e os consumidores de vinho fino. Mas aí você me pergunta, Renato, mas e aí, qual que é a diferença que você tem nos vinhos de mesa e os vinhos finos? Lembrando que a utilização desse termo vinho de mesa aqui no Brasil é uma e no cenário internacional depende do país a que nos referimos, tá? Mantendo o foco aqui para dentro do Brasil. Vinhos de mesa nada mais é do que aquele vinho produzido com uvas de mesa. Em sua grande maioria estamos falando aí de Vitis Labrusca. O que seria essa Vitis Labrusca? Você pega aí a Rubi, Isabel, você pega aí a Concorde, são uvas no caso de mesa que seria mais para consumo in natura. Uvas essas que a gente encontra muito aí para consumo in natura, no hortifruti, né? Você usa mais para comer do que para produzir vinho. Funciona muito bem para a produção de sucos integrais, porque como ele não tem tantos taninos, aquela sensação de amarra, de astringência bucal, então ele fica melhor para você trabalhar a respeito dos sucos integrais. Porém, quando você fala de vinhos propriamente dito, isso dá uma diferença. Qual que é a diferença aí dessas uvas de mesa? Elas são em bagas, né? Você fala da uva propriamente dita, a gente se refere à baga, são maiores e por conta disso você tem menos açúcar, você tem menos taninos, né? E você tem, no caso, aí, uma estrutura mais leve e menos complexa. Enquanto você fala de vinhos finos, o que são vinhos finos? São produzidas, no caso de sua grande maioria, das uvas de origem europeia, como a clássica Cabernet Sauvignon, Chardonnay e Merlot. Essa já tem a casca mais grossa, você tem as bagas menores, então tem um índice de açúcar concentrado. E até por conta disso, os vinhos finos ele tem um índice alcoólico maior, né? Batendo na sua média aí de seus 12,5 graus de teor alcoólico, enquanto os vinhos de mesa geralmente trabalham aí na casa dos seus 10%. Porque justamente o açúcar que vai ser convertido através da fermentação em álcool, né? Então você tem os vinhos finos mais alcoólicos. O que acontece que a cultura do vinho de mesa ela é tão disseminada aqui no Brasil? Vamos parar para pensar que ao contrário de outros países da América Latina, os vinhos finos só começaram a ser produzidos no Brasil em 1953, com a vinda da Moët Chandon, francesa, produtora aí dos clássicos champanhes, né? E da Martini Rossi, fabricante do vermute, no caso Martini, que trouxeram tecnologia para poder estar adaptando aí as mudas, né? E então conseguir ser cultivado no nosso solo, porque até então não tinha aceitação. Já as uvas de mesa, essas foram trazidas ainda no século XVII pelos norte-americanos, né? E como era a única coisa que a gente dispunha na época, então a gente improvisou, vamos assim dizer, com as uvas que a gente tinha à mão, até para poder estar celebrando aí os rituais da Igreja Católica, né? Ainda que os jesuítas tentaram trazer no momento da colonização mudas dessas uvas, no caso francesas, porém não vingaram naquela época. Por isso que a gente tem tanto dessa cultura, né, do vinho de mesa aqui no Brasil. E mesmo hoje, já não tendo tanta diferença aí, quando a gente fala de mérito, né, de valores, né, hoje você compra, bem dizer, o mesmo preço, vinhos finos e vinhos de mesa, o pessoal ainda acha que vinhos finos custam muito mais caro do que os vinhos de mesa e isso já não é lá tão verdade. Quer fazer uma comparação bem legal para você saber na prática como é que funciona? Pega o vinho clássico de mesa, você pega e compara, dá uma bochechada, deixa passear pela boca, engole e depois você repete o processo com uma Cabernet Sauvignon, com uma Merlot, com o próprio Malbec, né? E tantos outros vinhos finos que você tem aí à mão hoje, e você nota fácil a diferença. Você tem nos vinhos finos mais complexidade, você tem uma riqueza de informações. Por isso que, às vezes, aquele teu amigo enochato, ele defende tanto o consumo, no caso aí do seu vinho fino, e não no caso do vinho de mesa propriamente dito. Concorda? Discorda? Vamos fazer um debate saudável aí? Coloca aí nos comentários, fala por que você acredita que a sua predileta merece mais atenção ou não. Beleza? Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Até a próxima!